Hoje é a última mensagem da primeira série de sermões dessa igreja e de 2022. Foram 3 estudos, 3 pregações e nesta série nós esclarecemos o alicerce sobre o qual a igreja é edificada. A rocha fundamental é Cristo. É Ele quem edifica a igreja. E Ele edifica sobre a rocha cardeal, que nós vimos semana passada. A autoridade principal é a sua palavra, os seus ensinos, o ensino dos profetas e dos apóstolos. A Bíblia é a nossa rocha cardeal. E hoje nós veremos que esta rocha é plena, ela é suficiente para nós. E nós vamos orar mais uma vez, buscando ao Senhor. Ó Deus, que a Tua palavra fale no nosso coração. Possamos nos concentrar, o Senhor abençoe as crianças, ó Pai, abençoe cada um aqui, nossas famílias, que o Teu Espírito Santo com total liberdade fale no nosso coração, traga aquela aplicação, ó Pai, personalizada ao que nós estamos vivendo, que só o Senhor pode fazer, que não cabe a mim, ó Pai, por não conhecer o interior de cada um aqui, mas eu quero, pela Tua graça e misericórdia, ser um instrumento do Senhor para explicar a Tua palavra e aplicá-la à nossa vida. Em nome de Jesus, ó Deus, tem misericórdia de mim, sonda o nosso coração, ó Pai, me livra da soberba, do orgulho, para que eu seja irrepreensível e livre de qualquer culpa, ó Pai. Que as palavras dos meus lábios, o meditar do nosso coração seja agradável na Tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Amém. Meus amigos, irmãos, se você tivesse um filho, talvez aqui muitos têm, mas um filho que você já não vê há muito tempo, um filho adulto, distante, que você já não vê há muito tempo. Então você tem uma oportunidade de falar com ele, mas talvez essa seja a última oportunidade de você falar com ele. Talvez você não vai mais falar com ele depois dessa última conversa. O que você falaria? Você tem uma última ficha? Na época da ficha, com tempo de ligação, você tem uma última carta para escrever para um filho seu. O que você escreveria? Se soubesse então que essa era a última vez. Talvez um pedido de perdão, de desculpas, uma declaração de amor, um encorajamento. Paulo, o apóstolo Paulo, ele passou por essa situação. Ele está escrevendo o que em nossa mão aqui, em 2 Timóteo, é provavelmente a última carta que ele escreveu. E ele direciona, o destinatário dessa carta é o jovem Timóteo, um jovem que ele conheceu nas suas viagens, que se converteu a Jesus, que ele ensinou, que ele formou como pastor, como ministro, e Paulo tinha um apreço muito grande por esse jovem, como seu filho. Ele o chama de filho em diversos momentos das cartas. E no momento que Timóteo, esse jovem pastor, está recebendo essa carta aqui, não é um momento fácil da época, daquele instante. Era no momento do envio dessa carta aqui, ser pastor do Evangelho de Jesus se tornou crime no Império Romano. Pedro já estava preso, Paulo já estava preso, e Timóteo não estava ali em Roma, estava mais distante. Ele recebe essa carta sabendo que eles estão presos e deve estar pensando, poxa, agora é só comigo. Provavelmente vão matar meus líderes, os meus mestres, e agora vai ser comigo. E ele recebe essa carta preciosa. Paulo estava preso e, diferente da primeira prisão dele em Roma, como a gente estudou em Filipenses, ele tinha expectativa de sair daquela prisão na casa, que ele estava uma prisão domiciliar, que ele escreve a carta em Filipenses. Mas aqui não. Aqui ele está preso não como um cidadão romano, que de fato ele era, mas ele está preso como um indigente, num lugar sujo, num lugar imundo, e ele tem essa percepção de que pode ser a última vez que ele escreve, que ele não vai voltar a sair da prisão com vida. Então, Timóteo provavelmente fica preocupado com essa situação. E em meio a esta circunstância, a ênfase de Paulo, a última palavra de Paulo para Timóteo é: apegue-se à palavra de Deus, a Bíblia. Essa é a última mensagem. Eu tenho muita coisa para te falar, Timóteo,
Tenho muita coisa que eu poderia te dizer, dicas de como resolver conflitos na igreja, de como o que significa a escatologia, de que Jesus virá uma ou duas vezes, vai vir depois. Eu poderia te ensinar outras coisas. Eu quero mais coisas para te falar sobre como lidar com gente fofoqueira, sobre como lidar com gente que tem problema de saúde, sobre como lidar com gente que é adúltera, sobre como lidar com mentirosos, sobre como lidar com glutões. Tem muita coisa, mas eu só vou falar o seguinte: apegue-se à palavra de Deus. Ela tem resposta para tudo isso. Essa é a mensagem dele. No meio do caos, das inconstâncias, só há uma segurança imutável: a Bíblia. E hoje nós vamos ver um trecho dessa carta, com essa ênfase de Paulo. Mas antes, deixa eu perguntar a vocês: quantos aqui ainda usam, ou estão aqui com a Bíblia impressa? Papel. Quem tem Bíblia impressa aqui? Levanta a mão. Legal. Muito bom. Isso não faz de vocês melhor do que ninguém, nem dos demais pior do que ninguém. Mas aqui é uma coisa legal, bacana de se usar, de se anotar, riscar. Dá outra percepção para quem usa. Eu uso muito celular também, mas há momentos que eu uso o impresso. Muitos momentos. Quantos usam a Bíblia impressa em casa aqui? Quem usa ainda a Bíblia impressa? Legal. Quantos já leram a Bíblia toda, ao menos uma vez? Levanta a mão se alguém já leu a Bíblia inteira ao menos uma vez. Temos uma pessoa. Então, se eu perguntar quem, duas pessoas. Se eu perguntar quem leu mais que uma vez a Bíblia toda. Pois é, mas tá bem? Só para fazer um termômetro nosso aqui. Abra sua Bíblia ou aplicativo no texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17. Nós vamos ler. A rocha é plena, é suficiente, mas é suficiente para o quê? Para quem ela é suficiente? Ela não pode ser suficiente genérica, de uma maneira geral e abstrata, mas ela é suficiente para alguma coisa. Muita gente diz que a Bíblia tem todas as respostas, mas para quais perguntas? Eu tenho todas as respostas, mas quem diz que eu estou fazendo as perguntas certas? Hoje nós vamos ver, 2 Timóteo, capítulo 3, que a Bíblia tem origem em Deus, revela o caminho da salvação e é um guia pleno para toda a nossa vida. O texto está projetado aqui, eu vou ler ali que está na NVI. Diz o seguinte: quanto a você, Paulo falando para Timóteo, quanto a você, Timóteo, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Primeiro, ela tem origem em Deus. Versículo 16 vai nos mostrar isso. Eu queria começar por esse destaque, saindo um pouquinho da ordem do texto, pois foi onde nós paramos semana passada. O versículo 16 nos mostra que toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura e cada palavra individualmente é inspirada por Deus. Por isso que Jesus, lá em Mateus capítulo 5, versículo 18, ele diz: em verdade vos digo, não, antes que o céu e terra desapareçam, nenhuma palavra, menor letra ou menor sinal da lei desaparecerá, até que tudo se cumpra. Cada tio, em algumas versões coloca a menor letra ou um tio, um traço da lei. Toda a Escritura, e não apenas parte dela, é inspirada por Deus. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento tem igual peso para nós cristãos. O texto de 2 Pedro, no finalzinho da Bíblia, capítulo 1, versículo 20 e 21, nós lemos semana passada e vamos ler de novo assim. Antes de mais nada, Pedro está escrevendo para uma igreja, para várias igrejas, para os cristãos de uma região determinada que estavam sofrendo perseguição. E eles estavam com dúvida se eles tinham que acreditar, no que eles acreditavam, o que a gente faz na nossa vida. E Pedro, gente, calma o coração. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia das Escrituras provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana. Mas homens falaram
da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. E a palavra impelidos aqui é muito importante. Eu não vou explicar de novo. Eu vou instigar você a ouvir a pregação da semana passada, a qual eu explico essa palavra aqui. A autoridade vem do Espírito Santo de Deus. É Deus quem fala na Bíblia. Isso nos dá uma garantia de que nada, nenhuma palavra que está aqui, Deus não quis que estivesse aqui. E nada ficou de fora. Tem gente que diz, isso aqui Deus botou, complicou a coisa, né? Podia ter tirado isso aqui. É difícil de lidar. Pode ser difícil de lidar, mas Deus quis que estivesse aqui. Ou talvez a gente desejasse, Deus podia ter colocado algumas coisinhas a mais para explicar, né? Mais objetivamente algumas coisas. Talvez seja o nosso desejo, mas Deus não quis colocar. Não foi falha dos autores. Tudo está como Deus quis que estivesse, no texto original, inspirado por Deus. Por isso, se você duvida das palavras deste livro, você duvida do próprio Deus. Claro que há abusos, há muitas igrejas, entre aspas, usando esse livro como um objeto de manobra, né? De manipulação. A gente viu isso lá no livro de Eli, lembra daquele filme? É o livro que se preserva e ninguém toca, quem tem aquele livro vai ter autoridade sobre o povo. É mais ou menos essa ideia. E era essa a ideia da antiga tradição antes da Reforma Protestante. A autoridade fica com a autoridade. Mas a Reforma Protestante instigou isso. A Bíblia tem que estar na mão do povo. O povo tem que ter a Bíblia no seu idioma. Não apenas no latim, que já era uma tradução do grego e do hebraico. Não. A Bíblia é na mão do povo, porque ela tem origem em Deus. Há abusos. Muitas pessoas usando a Bíblia e dizendo que é Deus. Deus me disse isso, olha aqui. Deus disse isso para mim, está escrito aqui. E vão de maneira literal. Há erros grotescos. Mas a questão aqui que eu não quero explorar é o que você pensa sobre a Bíblia. Como você se relaciona com esse livro. O que Deus diz, a Bíblia diz. O que a Bíblia diz, é Deus dizendo. Esse é o nosso primeiro ponto. A rocha é plena, pois tem origem em Deus. Nossa segunda abordagem. Somente a Bíblia revela o caminho da salvação. Versículo 14 e 15, meus amigos e irmãos, do capítulo 3, Timóteo. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança, Timóteo, você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Não tinha o texto mesmo aí. Paulo está lembrando Timóteo. Timóteo foi criado no judaísmo, filho de pais judeus. Ele conhecia toda a lei, o Antigo Testamento. Então, numa viagem, Paulo aborda ele, explica o que significa tudo que ele sabe. E então ele entende e aceita Jesus Cristo. É iluminado pelo Espírito Santo. É alcançado pela graça de Jesus e se converte ao Evangelho. Ele estava preparado para isso. Nós não devemos nos considerar maduros demais para precisar da palavra de Deus. Timóteo aprendeu desde criança. Ele ia na IBD lá, IBD dos judeus, participou de todas as classes, recebeu os certificados das escolas bíblicas, foi embaixador do rei, uma tradição batista aí. Ele conhecia o caminho que conduziria à salvação, mas ainda não tinha sido salvo, pois ele não tinha entendido a respeito do Messias. Mas quando Paulo chegou e explicou para ele, o terreno estava preparado. Quantas vezes nós achamos que já sabemos o suficiente da Bíblia? Ou que a Bíblia é apenas para tirarmos uma lição de moral, historinhas, anedotas que você lê e depois diz, moral da história. Ou apenas para saber como aceitar Jesus. Não, a Bíblia mostra que tu tem que aceitar Jesus e deu. Depois, vida que segue você e oração só, o Espírito Santo e várias coisas. Sim, são várias coisas, mas a Bíblia não é só para isso. Não, nós devemos nos apegar continuamente nesse livro, que é essencialmente um manual de salvação. E nós precisamos continuamente ser salvos de nós mesmos. O objetivo mais alto nas Escrituras não é ensinar fatos da ciência, não é provar fatos científicos, biológicos.
essas questões científicas, biológicas, arqueológicas, históricas, o homem pode descobrir por conta própria, investigando, montando equipes, e o faz de fato isso. O homem vai investigar, vai explorar, vai fazer tudo isso aí por sua própria investigação experimental, científica, ele vai aprender várias coisas. Mas a Bíblia ensina fatos da salvação da vida humana, da alma e do corpo do homem, que nenhuma investigação humana é capaz de revelar, se Deus não revelar. O homem por conta própria não consegue fazer o que a Bíblia se propõe a fazer. Revelar a necessidade do homem e como satisfazer essa necessidade. Muitas pessoas querem discutir com a ciência usando a Bíblia. É interessante, tem muita discussão legal, existe uma academia brasileira de cristãos na ciência, é um órgão muito bacana, com muitos artigos interessantes, e eu não quero descredibilizar isso. Mas é interessante às vezes que a gente, humilde na nossa ignorância, queremos usar a Bíblia para debater fatos da ciência. Esse não é o objetivo dela. Não é para isso. Não é para ensinar o médico os melhores métodos para cada tratamento, para cada tipo de câncer. Não é isso. Mas ela ensina a mim e a você a não desperdiçarmos a nossa doença, nem mesmo o nosso câncer e nem mesmo a morte. Aprendermos com isso para viver em plena paz com Deus e glorificar a Ele. E é importante lembrar que nós não somos salvos por crer na Bíblia. Somos o povo da Bíblia, um jargão antigo dos batistas, que somos o povo da Bíblia. É no sentido de que é apegado à palavra. Nós temos que ser um povo de Jesus, a partir da Bíblia. Jesus faz esse alerta aos judeus, que eram apegados a um livro, a palavras. Em João capítulo 5, versículo 24, eu acho que eu não coloquei. João 5,24 diz, Jesus fala para os judeus: vocês estudam minuciosamente as Escrituras, porque creem que elas lhe dão vida eterna. Mas as Escrituras apontam para mim, Jesus está dizendo. Eles achavam que se eles soubessem tudo de cor e pisassem direitinho onde ela diz que tem que pisar, eles iam alcançar a vida eterna. Jesus disse: não, vocês entenderam errado, ela aponta para mim. Não é pelo conhecimento, mas pela fé no que se conhece por meio dessa revelação. Estão entendendo a diferença? Não é pelo que eu sei, mas pelo que eu creio a partir do que eu sei. Revelação na palavra de Deus, que aponta para Jesus Cristo. A Bíblia é cristocêntrica. O centro da Bíblia é Jesus. Tudo aponta para Ele. Foi por isso que os discípulos, em João capítulo 1, versículo 45, disseram, Filipe foi procurar Natanael e disse: encontramos aquele sobre quem Moisés, na lei e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. O Antigo Testamento inteiro prenuncia e prefigura Cristo de muitas e diferentes maneiras. Os evangelhos contam a história do nascimento, da vida, das palavras, da obra, da morte e ressurreição de Cristo Jesus. O livro de Atos dos Apóstolos expõe a glória da pessoa de Jesus, ensinando através dos apóstolos, consolidando a igreja, os primeiros convertidos ali, o estabelecimento da igreja e propagação do evangelho. As cartas dos apóstolos aqui também expõem a glória da pessoa de Jesus, aplicando a vida do cristão e da igreja. E o Apocalipse descreve Jesus agora no trono de Deus, prestes a vir para consumar a sua salvação e o seu julgamento. Jesus. Ele é o cumprimento da promessa em Abraão, em Gênesis capítulo 12, de que todas as famílias da terra seriam abençoadas a partir de Abraão. É Jesus o cumprimento dessa profecia. Jesus é o Emanuel, Deus conosco, anunciado em Isaías capítulo 7, versículo 14. Jesus é o maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz, anunciado em Isaías capítulo 9. Ele é o renovo, o descendente justo da linhagem de Davi, profetizado por Jeremias. Jesus é o rei vitorioso e humilde, que vem montado em um jumentinho, conforme Zacarias profetizou. Jesus, ele mesmo explica aos homens no caminho de Emaús, está registrado em Lucas capítulo 24, de que tudo nas Escrituras dizem a respeito dele. É tudo sobre Jesus. A Bíblia tem origem em Deus, e somente ela
revela o caminho da salvação. E o nosso terceiro ponto é que a Bíblia é um guia pleno e seguro para a nossa vida. Versículo 16 e 17, não está ali, prestem atenção, quem não está com a Bíblia aí ou com o aplicativo. Se você está, confira o que eu estou lendo. Versículo 16 e 17. Porque toda a palavra de Deus, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Como que ela é um guia seguro? Como ela responde aos meus anseios? Como a Bíblia faz isso? Primeiro nós precisamos definir quais são esses anseios que a Bíblia se propõe a responder. Alguém pode dizer, eu entendo que a Bíblia é suficiente, eu acredito nisso, mas ela não me diz quais ações eu devo comprar. Ela não me diz quais são os bitcoins que são bons de se investir. A Bíblia não me diz qual é a esposa certa que eu devo escolher, ou o marido ideal, qual é o nome da pessoa que eu devo me casar, onde eu devo morar, qual é a proposta de emprego que eu devo aceitar. Eu vou lá e não encontro isso. Se eu devo ser marceneiro, engenheiro, diarista, montador de móveis, gestor de pessoas, médico. A Bíblia não me diz o que eu devo ser. Muitas pessoas fazem perguntas como essas para Deus, querendo uma resposta pronta. Muitos definem o que querem primeiro e depois vão para a Bíblia procurar como alcançar os seus objetivos. Eu quero tanta coisa na vida, mas agora eu vou lá pedir ajuda de Deus. Como eu consigo o que eu quero? Mas a Bíblia não é plena para quem assume os seus próprios objetivos, que não derivam da Bíblia, e querem usá-la para realizar os seus sonhos. Não é nesse sentido que a Bíblia é plena. Porque a pergunta não é como posso alcançar os meus objetivos. A Bíblia não é um livro de autoajuda, apesar de ser muito utilizado para isso. A Bíblia é um livro de ajuda que vem do alto. A Bíblia não deve ser tratada como um guru, um consultor, um conselheiro, que de vez em quando eu estou mal, quando eu estou triste, quando eu estou na bad, eu vou lá dar uma lida para me inspirar, para me sentir bem, para climatizar o ambiente. Não é esse o objetivo das Escrituras. Esse tipo de postura muitas vezes revela ignorância. Não é no sentido de ofender, é no sentido de não saber o propósito. Ignorante quanto para que serve. De ignorância. Mas também pode indicar uma rebeldia e incredulidade no que ela é. Se recusar a deixar Deus definir os seus objetivos. Ou é duvidar que a vontade de Deus seja melhor para você. Ou é as duas coisas. Mas uma pessoa sem intimidade com a Bíblia não tem firmeza e corre atrás das últimas novidades. E aí entra no mercadão da fé. Aquilo que te empolga mais, que te impulsiona mais, que alegra o seu ouvido. E aí você vai andando, de barquinho em barquinho, até uma decepção aqui num barquinho e depois você vai para outro. Porque você não está fundamentando sobre a rocha eterna e sólida, mas sobre falácias. A Bíblia nos foi dada para que conheçamos a Deus e a sua vontade para as nossas vidas. E ela faz isso de maneira plena e satisfatória. Não, ela nos fala sobre os propósitos de Deus, nos diz quais as coisas importantes da nossa vida, e aí quais as perguntas devemos fazer sobre elas. E então responde essas perguntas. É o que nos diz também o versículo 16. Ela é útil para o ensino do que é certo. A Bíblia ensina o que é correto, a doutrina correta de Deus, o que devemos crer e fazer, ensinar. Ela é útil para a repreensão, para mostrar o que não é certo, para repreender, corrigir, refutar o erro, repreender o pecado. Ela é útil para a correção, para como se tornar certo, para convencer os mal orientados dos seus erros e colocá-los no caminho certo outra vez. E eu sou um desses, muito mal orientados,
que preciso desse livro para orientar os meus anseios, o meu coração, meus objetivos, meus planos, para que sejam de acordo com os do Senhor. Jeremias nos diz que o coração do homem é desesperadamente corrupto e enganoso. A Bíblia é útil para instrução na justiça. Como permanecer certo? Como permanecer certo? Educação construtiva na vida cristã. O que a Bíblia faz destas maneiras, por ela citada, ensinando, repreendendo, corrigindo, instruindo, isso se aplica, meus irmãos e amigos, ao nosso casamento, à criação de filhos, ao trabalho, à alimentação, como você se alimenta, se aplica sim, como você cuida do seu corpo. E a toda a sua vida, as suas vestimentas, como você lida com as suas finanças, como você cuida ou idolatra o seu carro, os seus bens, a sua casa, tudo isso, a Bíblia se aplica. Ela nos instrui a como se relacionar com todas essas coisas. Mais uma vez, não quer dizer que nós vamos encontrar as respostas específicas e detalhadas. Isso é imaturidade. Para todo tipo de questão, mas a Bíblia contém nos seus ensinos gerais princípios e exemplos que norteiam, embasam as nossas decisões específicas, que moldam a nossa cosmovisão, a maneira de enxergar o mundo, de fazer escolhas. É a partir da Bíblia que renova a nossa maneira de pensar. Romanos capítulo 12, versículo 2, renovando a nossa mente. Tudo que precisamos conhecer, crer e fazer pode ser deduzido da Bíblia, quando iluminado pelo Espírito Santo. Mas nós temos muitas vezes preguiça e falta de fé, de estudar a palavra, de buscar, de ler. E a gente prefere procurar respostas específicas na boca de outras pessoas. Então, em vez de pedir um conselho para Deus e buscar no seu conselho a orientação para a nossa vida, eu busco conselho com diversas pessoas, até ouvir o que eu quero de fato. Ou então eu vou procurar um pastor, alguém para me dizer, dar a resposta específica, com quem eu devo me casar, será que eu devo ou não devo me casar com o fulano ou a fulana? Qual o nome? Onde eu devo trabalhar? Eu estou com essas duas propostas de emprego, qual que será que eu aceito? A Bíblia nos orienta. Eu estou falando de maneira genérica, eu não vou entrar em detalhes de cada decisão disso. Eu estou embasando aqui como vai ser o nosso ano, que nós vamos tratar isso. Falar sobre trabalho, falar sobre relacionamento com os filhos, falar sobre relacionamento com a igreja, com família, e tudo vai vir daqui. Por isso que nós estamos nos consolidando aqui. E se vier da minha capacidade, nós não vamos a lugar nenhum. Tem que vir daqui, da palavra de Deus que é eterna. Você vai procurar alguém e dizer, revela para mim, Deus, por meio do pastor, quero uma revelação que me diga o que eu devo fazer. Deus deixa de ser preguiçoso, vai orar e estudar. E sim buscar conselhos, a Bíblia própria nos orienta isso. Na multidão de conselhos, há sabedoria. Eu ouvir mais que uma pessoa sobre o assunto, quer saber qual ação comprar, vai procurar conselhos, vai se orientar. Existem sites que te dão os pareceres sobre a empresa, respaldo, todas as informações. A Bíblia me ensinou a ser prudente, a não ser ganancioso, a não querer lucro rápido, a não fazer esse tipo de escolha. A Bíblia nos orienta a sermos pacientes. Mas é o Espírito Santo quem produz paz no nosso coração. E Ele produz paz àqueles que buscam a sua vontade por meio da palavra. Ele nos convence da verdade. Ele ilumina a nossa mente para compreendermos e aplicarmos a nossa vida. E isso não é uma nova revelação. Isso é um entendimento, uma aplicação para você, para a sua vida. Para que tudo isso? A fim do quê? Qual é o objetivo de tudo isso aí? De ser útil para ensino, de aprender, de ser corrigido. Para quê? Para que o homem de Deus, no versículo 17, seja apto. Em algumas outras versões aparece seja perfeito. E perfeito aqui não sugere de modo algum uma perfeição impecável, alguém que nunca erra. Mas é no sentido de completo, no sentido de que não precisa ser adicionado nem retirado nada, de adequado ao uso, apto para o uso. Por isso que aí vem de atrás apto. E depois o texto continua, plenamente preparado para toda boa obra, completo, pleno, toda. Aqui é uma ênfase tripla na suficiência da Bíblia. A Bíblia é suficiente para a sua santificação.
E isso significa que é ela que pode nos fazer crescer em conhecimento e santidade a partir do conhecimento. Ela nos protege do engano e da contaminação em todas as áreas da nossa vida. Não quer ser enganado por falsos mestres, não quer ser enganado por pessoas que usam a Bíblia de maneira errada. Conheça a Bíblia. Paulo chegou numa cidade chamada Bereia e começou a falar para aqueles caras: olha, a Bíblia fala de Jesus, aquele profeta disse isso, era Jesus. Aqueles caras não saíram acreditando no que Paulo falou empolgadinho. Peraí, vamos lá conferir o que Paulo disse. Por isso que são chamados bereanos. Os bereanos são aqueles que consultam a Bíblia. E o que eu estou falando para vocês aqui, vocês têm que conferir se não está escrito aqui. E é por isso que a minha maneira de expor, de explicar, é explicar o texto. É explicar o que está na Bíblia. Ela é a autoridade. E nós vamos explorar ela e aplicá-la à nossa vida. Ela é a autoridade. Ela é suficiente. Alguém disse uma vez, um certo pensador e teólogo: se pecamos, falhamos. E se não conhecemos o caminho certo, nunca é porque a Bíblia é carente de advertências ou instruções, mas porque somos deficientes em buscá-las, e aprendê-las e aplicá-las em nossa vida. Nós que deixamos de buscar, compreender e aplicar. Às vezes a gente busca, às vezes a gente compreende, mas não aplica. E ela é suficiente para quem? Alguém poderia dizer assim: ah, Lucas, você está falando isso, mas Paulo escreveu para Timóteo, não pode usar isso para toda a igreja. Uns mais xaropinhos em relação ao texto. E de fato, Paulo escreve para Timóteo. A carta é dirigida a um jovem pastor, um ministro do Evangelho. Paulo está falando para Timóteo que a Bíblia é suficiente para sustentar o ministro que tem o dever de ensinar, instruir, exortar, repreender e conduzir, encorajando a igreja. A Bíblia é suficiente para o pastor. Isso significa que todo material extra-bíblico é desnecessário como fundamento. A Bíblia é fundamental, cardeal, plena. Não precisa que o pastor seja um sociólogo que entende a sociedade. Não precisa que o pastor seja um psicólogo. Não precisa que o pastor seja um terapeuta, um biólogo. Não precisa. Não quer dizer que todas essas disciplinas são desnecessárias. Elas são úteis ao conhecimento humano e podem ajudar o ministro, o pastor, mas elas são desnecessárias como fundamento. Se você descredibilizar alguém: ah, mas esse pastor aí, ele não entende de psicologia, mas ele entende de Bíblia. Qual é a autoridade cardeal, fundamental? Que bom que o outro entende psicologia e ajuda, usa o recurso, mas o nosso fundamento último deve ser a Bíblia. Ouça o sermão da semana passada e você vai entender sobre o fundamento último. Afirmar qualquer outra coisa diferente disso aqui que eu estou falando, e o que eu estou falando é o que a Bíblia está falando, é negar a suficiência da Bíblia. Não, mas ele precisa ter outros cursinhos. Então você está negando a suficiência das Escrituras, que é ela mesma quem está dizendo que ela é suficiente, inspirada por Deus. Deus está dizendo que o que Ele está dizendo aqui é suficiente. Mas bons pastores vão além. Se embasam aqui, se consolidam aqui e vão além, vão em outras áreas do conhecimento para colaborar, para comunicar também. Mas isso não se aplica somente ao pastor. Paulo está contrastando aqui, lembre no começo do capítulo aqui, no versículo 14, ele vai dizer: você, porém, observe, quando você está lendo a Bíblia e aparece a palavra porém, contudo, entretanto, é uma dobradiça, vai virar alguma coisa que vai mudar. Então é importante entender o contexto anterior. O que ele está falando aqui para Timóteo, ele colocou essa palavrinha aqui, essa conjunção adversativa. Então é importante o que vem antes, e a gente vai olhar para o que vem antes, no capítulo 3, o versículo 2 ao 5, um pouquinho antes ali. O texto diz: Timóteo, as pessoas no final dos tempos, o versículo 1 vai dizer isso aí, né? Eu lhes digo solenemente, sabemos que nos últimos dias serão tempos difíceis. E o versículo 2 diz: porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes, orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratos e profanos.
Paulo escreveu isso aqui há 2000 anos atrás. Parece que ele escreveu ontem. A Bíblia é eterna. Paulo diz ainda: essas pessoas não terão afeição, nem perdoarão umas às outras, caluniarão outros e não terão autocontrole. Você vê isso na sociedade? Você vê isso na sua casa? Serão cruéis, odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si, amarão os prazeres em vez de amar a Deus, serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Timóteo, fique longe de gente assim. Esse tipo de pessoa é um contraste com o que Paulo vai falar. Mas você, Timóteo, você, porém, eu vou te falar algo para você. Te apega na Bíblia, te apega na verdade. Ela vai te conduzir, ela é útil para te ensinar, repreender, corrigir, instruir. Te apega na palavra de Deus, ela é plena, é suficiente. E isso se aplica a todo cristão que deve ter uma vida em contraste a isso aqui. Eu me caracterizo com algumas coisas daqui. Algumas coisas aqui eu estou mais perto, outras, graças a Deus, estou bem longe. Talvez algumas coisas aqui sejam mais perto para você, diferente de mim. Mas a palavra de Deus me instrui a como abandonar isso aqui. Eu não quero ser um cara sem autocontrole mais. Isso ofende a Deus, eu quero ter controle. A palavra me inspira, me ensina pelo Espírito Santo a me encher dele para que ele controle a minha vida. Eu não quero ser cruel. Eu não quero ser religioso apenas na aparência. Eu quero uma vida com Deus. Ela instrui. Talvez alguma coisa aqui seja mais latente a você, ao meio que você convive. A Bíblia se aplica a todos nós. Todo cristão deve ter as suas características em contraste a estas. Então ela se dirige também, a Bíblia se dirige a reis, se dirige a governantes, se dirige a juízes, a autoridades, a maridos, a esposas, e isso não de maneira genérica, de maneira específica. Há textos que diz para autoridades, para maridos, para esposas, para filhos, para pais, para chefes, para funcionários, para pecadores, a todos nós, em seus diferentes tipos de pecados, para que todos se arrependam dos seus atos maus, creiam no Evangelho, a boa notícia que sim, nós somos incapazes, mas Jesus é capaz de nos dar o seu poder pela ressurreição, pela fé nele. Essa é a boa notícia. Eu posso pelo poder que há em Cristo Jesus. Então a Bíblia nos ensina a arrepender dos pecados, a crer no Evangelho e a mudar os nossos maus comportamentos. Ela serve para instruir incrédulos a crer, mas também fiéis a amadurecerem em todas as áreas da vida, para que nunca sejamos rebeldes a Deus, como os homens maus nesse capítulo, no início do capítulo 3. Por isso, meus irmãos, toda a vontade de Deus em relação ao conhecimento sobre Ele, a salvação do homem, a fé e a nossa vida, ou é expressamente declarado nas Escrituras, ou pode ser lógico e claramente deduzido delas. Toda pessoa deve aprender a partir da Bíblia quais são as suas necessidades e então a partir dela buscar a sabedoria nela para satisfazer essas necessidades. Porque sim, ela satisfaz, ela é plena. Jesus afirmou isso em João capítulo 17, versículo 17. Pai, santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade, é absoluta. É a palavra de Deus que prepara o povo de Deus para realizar a obra de Deus. A rocha é o alimento espiritual que nutre a vida do verdadeiro cristão. A sua vida é nutrida por pedra, você come pedra? Pedra da rocha da palavra de Deus. É isso que nutre a vida do cristão, a fim de que a gente possa crescer na graça de servirmos a Jesus. Por isso que eu e você precisamos nos apegar a Jesus por meio desse livro, estudá-lo e aplicá-lo. As coisas não vão melhorar. O mundo vai de mal a pior desde aquele tempo. Mas nós cristãos podemos nos tornar pessoas melhores em Jesus por meio da Bíblia, mesmo em tempos difíceis. Concluindo, em meio ao transitório e inseguro, encontramos segurança no que é eterno, a palavra de Deus. O mundo vai mudar sempre,
Você sempre vai ouvir novidades. Mas há algo acima, superior, permanente, duradouro, a palavra de Deus, a Bíblia. Como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, sempre de maneira muito poética e assertiva, ele diz: a palavra de Deus é a bigorna que quebra todos os martelos dos céticos. É água para os sedentos, pão para os famintos, luz para os errantes. Por meio dela somos santificados e através dela recebemos poder de Deus. A Bíblia é a palavra de Jesus. Ela tem autoridade, ela é cardeal, ela é plena, suficiente. Seu conteúdo é completo, não precisa de mais nada. Não precisamos acrescentar nenhuma nova revelação na Bíblia. O que Deus falou está falado. Ela é suficiente para a salvação da alma, para a aplicação na vida, com o fim de glorificar a Deus. Mas é necessária uma busca. Não é por osmose que você aprende colocando a mão nela. Tem que buscar. Buscar uma intimidade com o Espírito Santo, em oração, em estudo. O Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia, você sabe? Ele é um salmo que ele não tem uma mensagem contínua. Ele é uma mensagem só, em muitos versículos, falando sobre a suficiência da Bíblia, das Escrituras. E eu gosto muito do versículo 18 do Salmo 119, que diz: Senhor, abra os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da Tua lei. A lei do Senhor é maravilhosa. E nós precisamos pedir para Ele que Ele abra os nossos olhos para contemplar ela, essa maravilha. Por isso, se você quer ensinar os seus filhos sobre os princípios da vida, vai para a Bíblia. Se você quer ajudar o seu irmão com encorajamento, vai para a Bíblia. Se você precisa corrigir ou repreender o seu irmão, vai para a Bíblia. Se você quer saber como ser um funcionário melhor, vá para a Bíblia. Se você quer saber como ser um marido, uma esposa melhor, vá para a Bíblia. Se você quer saber como ser um patrão melhor, vá para a Bíblia. Se você quer saber como instruir alguém, vá para a Bíblia. Se você quer ajudar alguém a ser mais parecido com Jesus, vá para a Bíblia. Se você quer ser alguém mais parecido com Jesus, vá para a Bíblia. E aceite toda ela como única regra de fé e prática. E eu encerro com o Salmos 19 agora. É um dos meus textos bíblicos favoritos também. Vários favoritos. A palavra de Deus é maravilhosa. Salmo 19, versículo 1 ao 7, vai falar sobre a revelação geral de Deus. Aquilo que o homem pode contemplar na natureza. E muitos podem conhecer a Deus através dessa revelação geral na natureza. A partir do versículo 7, ele vai tratar da revelação específica de Deus. A Bíblia, aquilo que está escrito. E esse salmo nos diz: a lei do Senhor é perfeita. Perfeita no sentido de completa. E ela restaura a alma da vida. O mandamento do Senhor, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Quantos aqui buscam conselho com a Dona Maria, analfabeta, mas apegada à palavra de Deus? Não tem curso superior, não tem graduação, mas é tão sábia, porque ela é apegada à palavra de Deus. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os nossos olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, do que o muito ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Quem há que pode discernir as próprias faltas? Por isso que o salmista pede: Senhor, absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém? Coloque-se de pé para orarmos ao Senhor, falarmos com Deus.
Senhor, é a tua palavra. Eu sou apenas um instrumento teu nessa área, como outros aqui são em outras áreas. Por isso eu peço a tua ajuda, para que o Senhor, teu Espírito Santo, abra os nossos olhos, para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei, para que possamos confiar na Bíblia, a tua palavra, que é completa, para que deixemos de ser preguiçosos e possamos te buscar, estudar, ler, meditar, memorizar a tua palavra, porque ela é que nos conduz para o caminho de vida. Para onde iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Nos ajude a irmos a ti, a tua palavra. Nos ajude a termos o nosso lugar secreto na nossa casa, o nosso canto, o nosso momento de te buscar na tua palavra, em oração. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoe essa igreja, Pai, para a glória do Teu nome. Tem misericórdia de mim, ó Pai, que nós possamos consolidá-la sobre a rocha que é Cristo, fundamentada sobre a Tua palavra. Tudo que for cantado aqui, venha da Tua palavra. Tudo que for pregado aqui, venha da Tua palavra. Tudo que for ministrado aqui, venha da Tua palavra, porque é ela que nos dá vida. Em nome de Jesus. Pode aquilo que vem do nosso coração, corta, Pai, aquilo que não é da Tua vontade. Onde os nossos sonhos não forem os Teus, destrua-os, ó Pai, para que nós possamos viver a Tua vontade, os Teus planos, os Teus sonhos. E é isso que nos traz alegria plena e contentamento. Me ajude meus irmãos, amigos, visitantes aqui, ó Pai, para que possam se apegar a Ti, por meio da Tua revelação máxima, registrada a nós, Cristo Jesus, por meio da Bíblia. Ó Deus, que essa seja a nossa autoridade e a nossa suficiência desta igreja para a glória do Senhor. Essa é a minha oração e eu clamo por misericórdia e Tua ajuda. Muitas vezes eu negligencio isso. Eu acabo recorrendo a outros meios, confiando no meu próprio braço, querendo fazer as coisas da minha maneira e ignoro as maravilhas da Tua lei. Me ajude a ser esse exemplo, Senhor. Cada vez mais confiar na Tua palavra, que é suficiente e plena. Muito obrigado por esse dia. Muito obrigado pela Tua palavra, no nome de Jesus. A autoridade que há no Teu nome que nós oramos. Amém.